Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre o seu lar. Estamos aqui para vos trazer mais uma palavra, mais uma reflexão da palavra de Deus, um pequeno estudo. E desde já eu quero agradecer a você que está me assistindo, a você que está me ouvindo, que Deus possa lhe abençoar a sua casa, o seu lar. E já quero novamente lhe agradecer, né, pela companhia que você tem posto o seu tempo para estar assistindo esses vídeos. Que Deus venha lhe abençoar. E desde já eu quero lhe pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo, ok? Neste momento nós iremos falar sobre vida eterna. Vida eterna é algo que qualquer pessoa na face da terra, crente ou não crente, quando ele morre, ele se pergunta ou afirma referente a esse estado, sobre o que acontece pós-morte, ou o que vai vir quando a morte chega. Teremos vida eterna? Teremos como viver uma vida após a morte? E eu quero tratar com vocês sobre esse assunto, sobre esse tema de vida eterna, né? Para tomar por base naquilo que nós iremos expor, eu quero ler um verso da palavra do Senhor que está inserida no livro do Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo número 6, versículo de número 47, que diz assim: Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Palavra do Senhor Jesus Cristo falando aos seus ouvintes, ele se disponibilizando ser ele o pão da vida para todo aquele que crê. Naquela passagem em que ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, ele ministra aos seus ouvintes sobre esse versículo que acabamos de ler. E eu quero reprisar para você e quero que você preste atenção. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna. Cada um ser humano, ou cada homem, cada mulher, ele quer a vida eterna. Nenhum homem foi projetado, nenhum homem nasceu gerado por Adão para morrer. Deus não formou o homem para a morte. Deus formou o homem para ser eterno, né? Tem um galo cantando aqui, mas não esquente com isso não, né? Tá na época, ou passou até da hora dele cantar. Mas vamos cá. Deus não formou o homem para a morte. Deus formou o homem, colocou ele no jardim do Éden, Adão e Eva, para ser eternos. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência, o homem entrou no estágio em que ele perdeu o direito da eternidade. A Bíblia diz que o homem pecou e destituído foi-se. Ele se afastou por causa do delito cometido, do pecado. Ele perdeu o direito da vida eterna. Mas, segundo o cristianismo,
vida eterna é uma vida para sempre. Com quem? Com Deus. Somente Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, ele nos dá ou nos dará a vida eterna. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, nós vemos o próprio Deus afirmando naquela comunicação a Eva que dela nasceria o varão e ele esmagaria a cabeça da serpente. Está falando-se em dar ao homem de novo o direito de ser eterno. As profecias se cumpriram, Jesus veio e deu o homem, na sua morte na cruz, deu ao homem o direito de vida eterna, se o homem crê nele, se o homem crer em Jesus Cristo, né? Mas podemos olhar aqui, nessa rápida reflexão, a respeito da origem da vida eterna. Como foi formado a vida eterna? Em que momento a vida eterna foi gerada? Foi gerada na cruz do Calvário, quando Jesus morre e a ele entregar a sua vida por nós e a ele testificar e testemunhar, falando ao Pai: Pai, aquilo que tu me deste para fazer, realizei, tudo está consumado. Ele está dizendo que ele estava dando ao homem o direito a ter um relacionamento verdadeiro e eterno com Deus. Então, a vida eterna vem de Deus, que sempre existiu. Deus, ele sempre existiu, correto? Ora, a vida eterna dada a nós foi dada pelo Senhor Jesus Cristo por intermédio de Deus Pai. O próprio Pai comungou, arquitetou a vida eterna por intermédio do Senhor Jesus Cristo, conforme está revelado no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 40, e eu vou ler esse versículo para nós termos base daquilo que nós estamos falando, que diz assim o verso 40 do capítulo 6 de João: portanto, a vontade daquele que me enviou, o próprio Jesus, falando do próprio Deus. Quem enviou Jesus Cristo? O próprio Deus. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a morte por causa do pecado, e a Bíblia nos afirma que o salário do pecado é a morte. O homem peca, o homem pecou, o homem peca desde a sua criação e até os dias de hoje. Por causa desse pecado, ele morre. Ele não é mais eterno, mas por intermédio da morte do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos eternos na eternidade. Do pó nós vemos e para o pó nós tornaremos. O pó, a carne, não acessa o reino de Deus. A vida eterna anunciada pelo Senhor Jesus Cristo está pós-morte. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo para aqueles que não temeram ao Senhor, mas para aqueles que morreram em Cristo, eles já estão num lugar de repouso, aguardando a ressurreição dos mortos, porque o próprio Jesus se fez ressurreição das primícias, ele se fez primícias daqueles que dormem, ok? Pois bem, e como é a vida eterna? Como é a vida eterna? Letra A vida eterna começa nesta vida através da fé.
ninguém poderá ter vida eterna se não acreditar em Jesus por intermédio da fé. No livro de João, capítulo 4, versículo de número 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Então, o Senhor, instruindo a mulher samaritana, ele estava dizendo: olhe, desta fonte tu tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, você nunca mais tornará essa fonte, porque ele saciará a sede que jorra para a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele é a fonte que, se eu crer nele, irei ter a vida eterna. A vida eterna. Então essa a origem ou a forma de eu começar a ter vida eterna é crendo em Jesus Cristo por meio da fé. Ok? Letra B. Após a morte, entramos na eternidade. Então, o homem pecou, o homem morre, ele a sua carne vai a 7 palmos de terra, mas o seu espírito retorna a Deus. E vamos ter por base aqui, no próprio livro de João, capítulo 5, versículo de número 24, que diz assim, ó: na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então, Jesus Cristo, ele adverte, né, a nós, afirmando que o crer para ter vida eterna é um das bases, é um dos sustentáculos ou uma das ferramentas que nós podemos obter para ter vida eterna. Letra C. A fé na ressurreição dos mortos é a prova da vida eterna. Então, eu tendo fé, e o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Então, por meio da fé, eu posso tomar posse da ressurreição e da vida eterna. João capítulo 6, versículo número 54. Se você tem uma Bíblia aí, pegue nesses versículos que nós estamos aqui citando. Você pode pegar a sua Bíblia em casa, meditar com mais carinho, porque aqui é um negócio rápido, mas a explicação aqui é básica, mas com a ajuda do Espírito Santo, você em casa, pegando a sua Bíblia e você pegando a orientação do céu, você terá a revelação melhor da palavra, que diz aqui, Evangelho de João, capítulo número 6, versículo número 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a esperança da igreja? A ressurreição do último dia. Meu irmão e minha irmã em Cristo, aquele que faz parte do corpo de Cristo e aquele que exercita a sua fé quando morre, ele não passa mais por momentos de dúvidas, porque ele tem certeza que quando o Senhor vier, ele ressuscitará os mortos que morreram em Cristo. E a fé é a prova que nos garante a vida eterna, baseada nesse versículo do capítulo 24, que o Senhor ali afirma: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa linda, olha que coisa importante, né? Ora,
Mas uma grande dúvida que nos traz, no momento do século 20, 21 e os séculos que ainda irão por vir, é como alcançar a vida eterna. É uma interrogação que hoje, se nós pararmos para perguntarmos, você tem certeza da sua vida eterna? Você tem certeza, se você partir hoje para a eternidade, você está salvo? Porque a vida eterna não é viver uma vida aqui, é estar com o Senhor, é estar vivendo com o Senhor, ter vida eterna. Você tem certeza da sua vida eterna? Interrogação. Em um momento de reflexão, você pode até se perguntar. Nós estamos prontos a pensar a vários temas, mas esquecemos desses temas sobre vida eterna. E eu tirei aqui alguns itens para nós entrarmos no consenso, para que você possa refletir e meditar. Olha o que nós extraímos aqui na letra A. Jesus morreu para nos dar vida. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário teve um propósito. A morte de Jesus teve um quê? E esse quê não foi à toa. Esse propósito não foi à toa, a morte de Jesus na cruz. Qual foi o propósito? Em nos dar vida eterna. Em João capítulo 3, é uma passagem bem conhecida nossa, e você, meu amigo, às vezes já conhece porque você é um bom leitor da palavra, né? João capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aí vem, né? Abre aspas, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse carinho que o Senhor, ou essa declaração de amor que o Senhor Jesus fez, dando a voz ao Pai, quando o Pai declara, Jesus ele declara que o Pai, expressando o seu carinho para com a humanidade, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e o detalhe é crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus é não que o homem morresse. E como eu poderei alcançar? Crendo em Jesus Cristo, eu poderei alcançar a vida eterna, porque Jesus morreu para esse propósito, para que você não pereça eternamente. Letra B. Precisamos crer para alcançar a vida eterna. Para eu alcançar a vida eterna, eu preciso crer. Precisamos crer para alcançá-la. Em João, capítulo 3, verso 15, nos fala sobre isso. E diz aqui, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus fez, o que Jesus Cristo representou para a humanidade, ele dando a sua própria vida a ser crucificado, até porque aquela cruz não era dele, era nossa, porque o salário do pecado, nós tínhamos um preço a pagar, mas Jesus se fez sacrifício. Jesus se fez sacrifício por mim e por você, ok? Então, meu amigo, precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos tomar posse da vida eterna pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Letra C. Crer na vida eterna requer não amar o mundo. Para alcançar a vida eterna,
Não precisamos amar ao mundo. E olha o que a palavra diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No livro de João, capítulo 6, versículo de número 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Que nós possamos alcançar a vida eterna, que esse desejo da vida, que possamos tomar posse da vida eterna, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a paz redentora do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre o seu lar e sobre a sua vida. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.